Olá pessoas, eu venho aí alguns vídeos falando sobre adoecimento. Poxa, vamos falar sobre adoecimento? Sim, né? Porque é importante a gente entender alguns pontos que fazem a gente adoecer. Então eu falei sobre a frustração, porque é importante a gente lidar com as frustrações, que está relacionado aí à perda de um objeto no mundo externo, né? Falei aí das exigências da realidade, ou seja, aquela mudança interior que nós precisamos fazer para confrontar a nova realidade que nós temos. Falei aí da inibição do desenvolvimento, aquelas pessoas que não querem de fato se desenvolver, elas fixam a libido numa fase infantilizada e querem manter a sua estrutura daquela maneira. E hoje nós vamos falar de uma quarta forma, que é uma forma natural do ser humano, é o processo biológico, né? É a mudança por conta das fases da vida. Isso causa neurose? Sim, e hoje vamos falar sobre isso. Por que será que causa neurose? Bom, todos nós passamos por esse momento de mudança, por esse processo biológico, um processo natural, né? E surgem determinadas fases da vida, como puberdade, como menopausa, que algumas doenças, alguns sintomas também acabam acontecendo. Como, por exemplo, na puberdade, onde se tem espinhos, por exemplo, pode ser uma decorrência aí da mudança da fase da vida e dos confrontos internos, né? Então o que acontece? A nossa libido, que é aquela satisfação que nós temos, é uma pulsão de vida, algo que nos impulsiona a realizar coisas novas, conforme nós vamos mudando de fase da vida, também vai se deslocando, vai sendo alterada para essa nova realidade. O que acontece? Muitas vezes há algumas formas de libido que ficam fixadas na infância. É aí que gera o confronto, né? Quando tem a alteração da fase da vida, também ocorre uma alteração na quantidade de libido, né? E conforme a pessoa vai lidando com esse momento, né? Conforme o ego da pessoa vai lidando com essa quantidade, essa diferença de libido, vão surgindo essas neuroses. Por quê? Porque surgem novos conflitos, né? E há aí uma insatisfação nesse momento, criando uma tensão. Por quê? Porque a pessoa tem uma forma de lidar com essa libido, mas, por outro lado, há uma forma também de manter o comportamento anterior. Só que o comportamento anterior não se adequa a essa nova fase da vida. Quando isso ocorre, esse conflito do ego, né, ou do eu, para lidar com essa nova quantidade de libido, acaba gerando isso que nós chamamos de neurose. Ou seja, esse confronto psíquico e que muitas vezes geram sintomas que a pessoa nem sabe por que aconteceu. Já teve casos assim da pessoa falar, poxa, eu não sei, não adoeci, não teve mudança na minha vida, não perdi nada, não perdi ninguém, não teve nenhum processo de luto, de ruptura, mas eu tô com esses sintomas. O que será que aconteceu? E quando se estuda isso, percebe-se aí a mudança da vida, é um processo natural da pessoa, né? Então, quando a gente fala dessa mudança na vida, a gente está falando aí desse confronto com essa nova realidade, desse confronto com esse novo momento, que é um confronto natural. É do ser humano passar por essa mudança corporal, por essa nova forma de libido, mas claro que nem sempre o ser humano vai estar preparado para lidar com essa forma de vida, né? Então, a libido ela vai ter esse confronto com o ego e esse nivelamento de prazer, de satisfação, que é o que nos impulsiona a viver, a manter a nossa vida, vai fazer com que essas neuroses acabem gerando os sintomas, né? E, por outro lado, também nós temos aí a questão do represamento da libido, como citado nos vídeos anteriores, né? Esse represamento vai gerar esse conflito e esse retorno para uma fase anterior, retorno para um momento infantilizado, que é onde está fixada a libido, né? Então, essa nova forma de vida acaba causando essas neuroses, mas que não é causado por nenhum objeto perdido, nenhuma mudança necessária que nós decidimos fazer, nenhuma inibição do nosso próprio desenvolvimento, mas sim por uma ação natural, né? Então, os indivíduos que são considerados aí
sãos, né, sadios e tudo mais, são aqueles que conseguem confrontar essa libido, que conseguem se adequar a essa libido e que conseguem de fato gerenciar melhor esses conflitos baseado na sua realidade. Então, quando nós temos aí um comportamento em que o nosso psíquico, né, a nossa libido está nivelada ali, está de fato alinhada com a nossa nova fase da vida, com o nosso desenvolvimento, nós conseguimos lidar melhor com essas questões e fazendo com que essas neuroses elas sejam mitigadas. Não posso dizer aqui que 100% da neurose vai ser mitigada, ou seja, vai ser reduzida, né? Mas posso dizer que muitos dos efeitos podem deixar de ocorrer, né? Esses efeitos os quais geram esses sintomas. Por isso que é importante fazer terapia, é importante passar por esse processo terapêutico para que se entenda o que está acontecendo, para que se entenda um sintoma, principalmente esses que são espontâneos, que acontecem assim de uma hora para outra e nem sempre a gente sabe por que aconteceu. Né? Então, faça terapia, procure um profissional, procure um psicólogo, procure alguém que possa te ajudar a entender esse momento, entender as mudanças da vida e para que você consiga de fato lidar com essas novas situações. Entenda que na nossa vida a gente tem diversas fases, citei duas, né, que é a puberdade e a menopausa, mas podem ter diversas fases e conforme nós vamos mudando, a nossa libido também vai mudando. Né? Mas me conta aí, você já teve algum sintoma, alguma situação por conta dessa mudança de vida natural, biológica, e que veio do nada, espontaneamente? Me conta aí, por que será que às vezes nós adoecemos sem saber por quê, sem ter razão? Não é mesmo? Fica a dica. Um abraço e até a próxima.